Som. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e em verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de irmos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás. Temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar. O Evangelho ao mundo devemos proclamar. Chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de darmos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Vamos convidar agora a Edilene para fazer uma oração especial conosco. E nós temos um pedido especial de oração por uma amiga nossa, a Francineide, que ela está com um problema de saúde muito grave. Então, orar por ela e também pela nossa pregadora, pela nossa semana de oração.
Francineide, ela é tia da Rita, que estuda a Bíblia com a gente e congrega aqui com a gente faz muito tempo, né, Rita? Desde 2020, né? Na pandemia. Convido vocês a inclinarem a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, na tua presença estamos para agradecer as bênçãos que o Senhor concede a todos nós. Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa e pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra, Senhor. Nós colocamos diante de ti, de maneira muito especial, a Francineide, tia da Rita, e também os seus familiares. Que o Senhor possa atuar na vida e na saúde dela, segundo o teu querer. E leve também, Senhor, a tua paz ao coração dos familiares. Colocamos diante de ti também a pregadora desta noite. E esta semana, que já se iniciou ontem. Que o Senhor possa tomar nas tuas mãos, não só a pregadora, mas todos nós que estamos aqui e os que ainda virão. Que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Rogamos o teu perdão, a tua presença e que o Senhor conduza todas as coisas para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus te rogamos e agradecemos. Amém. Muito bem. A nossa semana, todo o comecinho de cada culto, vai ter um momento especial para nós cuidarmos de um dos pilares da nossa saúde como um todo. Saúde física, mental e espiritual. Então, agora nós vamos ter um momento de saúde que vai tratar um pouquinho dessa nossa parte física. Vou chamar o Eric, que vai falar um pouquinho para a gente. O que você tem a falar para a gente, Eric? Boa noite. Muito fraco de novo, boa noite. Isso, muito bom. Hoje a nossa dica de saúde é o exercício físico. Eu quero alguém que passou muito estresse essa semana. Quem que passou estresse assim demais? Peterson. Peterson, vem cá então. Você já vai ser o primeiro a ganhar um brinde. Já que levantou a mão, vai ganhar um brinde. O exercício físico ajuda a diminuir o quê? O estresse. Então corre, Peterson, corre aqui para você ganhar seu brinde. Quem mais? A Verônica também passou? Você também passou? Então vem cá. Vem cá. Vem, pode vir. Mais nova, mais fazer. Olha a mãe, ó. Falou que passou estresse, viu? Aí, ó. O que vai ganhar hoje? Vai ganhar uma bolinha para desestressar. Aí, ó. Certo? Na mão, você vai nervoso, Isso. vontade de matar alguém, vai gastar a bolinha. Certo? Agora eu quero mais. Pode sentar, pode sentar. É brinde da semana. Eu quero visita. Quem está nos visitando hoje, primeira vez? Primeira vez? Opa, vai ganhar uma bolinha também. Outra coisa. O exercício físico melhora a circulação de sangue. Então, uma caminhada todo dia ajuda na circulação de sangue. Outra coisa, ajuda também a diminuir o colesterol. Ajuda com a insônia. Ajuda a se relacionar com pessoas, porque gera hormônios. E aí você consegue ficar mais feliz. Pessoal tudo cabrunho, né? Tudo para dentro assim. Eu quero mais alguém para dar brinde. Vamos ver. O que eu peço aqui para dar brinde? Vamos ver. Ó, quem fez exercício físico essa semana aí? Aí, ó. Ixi, aí, glória a Deus. Ó, a Maikele eu sei que está visitando a gente. Faz tempo que ela não vem. Isso. Ó, levam lá para irmã Áurea, que ela tá vindo no estudo bíblico. Isso. Muito bom. E dá aqui uma para minha amiguinha aqui também, ó, que pediu uma, ó. Isso, ó. Quem mais? Vamos ver agora aqui. Quem sabe mais um benefício do exercício físico? Quem me fala um exercício aí? Pode falar, irmã. Um benefício.
Ah, não sabe o benefício? Então não vai ganhar. Tem que saber. Ó, já arrumam ali pra namorada do Mateus, que eu sei que também está visitando a gente. Isso. É só para namorada, hein? Só para namorada, hein? Isso. Aí. Bom, Val, me ajuda agora. Preciso. Quantos falta, Lu? Quantos temos ainda? Tem mais ainda? Vamos ver. Quantos temos aqui? Val, me ajuda agora aqui. O que eu faço para beneficiar pessoas aqui? Vamos ver. Um desafio? Ah, boa. Ó, amanhã nós vamos ter mais uma parte de saúde. E amanhã quem trouxer visita também, né, Nayara? Quem trouxer visita já é o primeiro a ganhar. Trouxe visita, já é o primeiro a ganhar. É. Bom, eu vi que muita gente caminhou, muita gente fez exercício físico hoje, né? Eu vou... Minha amiga aqui, a minha chegada, a Arlete. Dá uma bolinha para a Arlete, né? Faz, é top. A Arlete é aí, ó. Isso. Pronto. Não é para comer não, irmão. Pode comer não. Para exercitar. Para apertar. Tá estressado? Aperte. Dá um pro Juninho lá, ó. Ó o Juninho lá, ó. Fazer fisioterapia lá, ó. Aí, ó. Pronto. Nayara. Isso. Acabou. Boa noite, feliz sábado. Costume, né, gente? Gente, esses brindes que temos aqui são para membros. 2 cestas dessas aqui são para membros e 2 cestas para visitantes. Tanto para quem vir mais dias, contando de hoje, hein? Então vocês estão aí na vantagem, quanto para quem trouxer visita. Visita que trouxer visita também vai estar concorrendo à cesta, tá bom? Então, ficou aí dividido dessa forma. Mas também, não só isso, tem bastante lembrancinhas. Então, eu acho que quem vier todos os dias mais vezes, não vai sair de mão abanando, tá bom? Agora, vamos chamar a mensagem musical. Por que eu vim aqui para frente, então? Desculpa, gente. A Gigi vai cantar agora. Venha, Gigi, coisa linda. Que Deus te use, viu? Angústia e sofrimento, a noite não passa. Eu choro, problemas, tantas dores. Onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar.
meu coração se fecha. Sentimentos que nunca provou o ferem, mas vai abrir aos poucos, aos raios da manhã que irão curá-lo. Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. No sofrimento nasce então a esperança e a coragem. Vou esperar e aprender junto aos pés desta cruz. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. E então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. Eu vou aprender a confiar. Amém. Eu quero agradecer a Elisa por ter aceitado o convite. Gente, foi muito rápida em aceitar, e eu louvo a Deus pela vida dela. Orei muito para que Deus indicasse uma pessoa para estar fazendo, né, a semana inteira, porque eu acho que fica muito mais difícil se você ficar chamando várias durante a semana. É mais difícil de administrar isso, né? E aí, então, ela aceitou, e eu louvo a Deus por isso. E Deus mostrou ela, né? E é isso. Então, hoje chegou o dia, a ansiedade foi grande, e estamos aqui. Louvo a Deus por vocês também. Quero agradecer a Gi. Ficou lindo, Gi. Que Deus continue te usando, viu? A Elisa, ela é nascida em São Bernardo e criada aqui em Santo André. E eu conheci a Elisa lá na CPB. Ela tem 25 anos, né? Só para eu não errar, mas eu sei que nasceu em 2000. Vem aqui, Elisa. E que Deus te use aí. Deus continue te usando, viu? Obrigada. Imagina, obrigada aqui também, Nayara. Inclusive, queria agradecer pelo convite. É muito especial você, que a gente fez amizade na CPB. Então, olha, a dica é: leia livros, porque você vai fazer muitos amigos especiais. Obrigada. Você prefere usar esse púlpito ou esse? Pode ser aqui, que aí eu já apoio tudo certinho. Mas obrigada. E também queria falar que essa igreja é muito especial para mim, porque eu preguei pela primeira vez fora da igreja que eu frequentava aqui. Então, aqui eu também tenho carinho afetivo especial. Então, vocês fazem parte da minha história, e também aqui é a primeira semana de oração, então Deus seja louvado por isso. Antes da gente começar, eu sei que já teve um momento especial, assim,
Mas eu também quero ter um momento especial, quero dar uma de Papai Noel, se é que vocês me entendem. Queria saber, a gente tem alguma visita não adventista aqui hoje? Ah, amiga, qual que é o seu nome? Genesi é o nome da minha professora quando eu tinha 8 anos de idade, então não tem como esquecer. Sério? Você é professora? Que legal! Um presentinho para você. Imagina, e vocês trouxeram ela? Ah, então também merece um presente especial, não é mesmo? Seja muito bem-vinda, viu, Genesi? Mais alguém aqui é visita? Mais alguma visita? Ah, temos mais visitas! Eu adoro visitas, vamos lá. Então, ó, um presentinho especial para você, moça. Opa, peraí que eu me atrapalhei. Mas quem sabe, se vier amanhã, quem sabe, ó, já fica a dica, hein? Se você vier, se você trouxer uma visita. Olá, tudo bem? Qual que é o seu nome? Maikélia? Muito prazer. Maikélia, desculpa. Prazer, viu? Bom, muito bom. Mais alguma visita especial entre nós? Aproveitem que o Papai Noel aqui hoje tá que tá. Bom, muito bom. Para a gente começar hoje, então, realmente, a gente vai ler mais um... só um minutinho. A gente vai fazer uma oração, tá? Eu sei que a gente já fez, mas a gente vai fazer mais uma, tá? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua santa casa de oração, para a gente poder aprender mais sobre o que o Senhor tem para a nossa vida e também para que a gente possa fortalecer mais os nossos laços com o Senhor. Eu peço, Pai, para que tudo que seja feito, que seja dito, seja unicamente o seu Santo Espírito falando por meio de mim, que nada seja o que Elisa acha, o que ela gostaria que fosse, mas tudo conforme assim diz o Senhor. Que o seu Santo Espírito possa se fazer presente conosco, em nome de Jesus, amém. Bom, então agora 1000%. Isa, você pode colocar a projeção para mim também, por favor? Porque eu gosto de fazer com todo mundo vendo junto. Então, vocês vão descobrir que hoje eu não vou falar sozinha. Vocês também vão participar, tá? Que eu gosto de participação. Então, vamos lá. A gente vai conversar hoje sobre uma história bíblica muito conhecida, mas a gente vai poder ver de um outro ângulo que às vezes a gente não para pensar. E esse é o convite para a nossa noite. A gente vai primeiro ler juntos na Bíblia a história e depois a gente vai para as partes práticas assim, tá bom? Então eu peço por gentileza para que vocês abram as suas Bíblias em Marcos 4. A gente vai ler dos versos 35 ao 41, tá bom? Quando eu penso nessa história que a gente vai ler junto, essa e também é que eu vou contar sexta-feira. Então, ó, você já viu que sexta-feira promete. Inclusive, tem alguma coisa nessa decoração que eu até estava falando para minha mãe. Falei assim, mãe, eu vou usar um negócio para dar um brinde sexta-feira. Então, se você quer um brinde especial, quer um livro, porque, do meu ponto de vista, presente bom é livro. E isso vindo de uma pessoa que não gostava de ler. Você vê que absurdo, Genesi? Pois é. Então, eu descobri que Então, a gente vê que um bom presente é um livro. Então, sexta-feira, se você quiser ganhar presente, que é um livro, já fica a dica, porque tem algo aqui especial que já é um mega spoiler, tá bom? Então, vamos lá. Você abriu sua Bíblia em Marcos 4? Vamos ler juntos, então. Tá bom? Título sempre importante, até porque na pregação de sábado, você vê que eu já estou com a agenda inteira aqui na cabeça, né? Vai ser importante o título. Então, para a gente ir lembrando que o título é importante sim. Então, vamos ler juntos. Marcos 4, versos 35 ao 41, diz assim. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos o seguissem, logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a se encher d'água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Bom, quero saber quantos aqui já tinham ouvido essa história? Uma boa parte. E está tudo bem, porque se você não ouviu, hoje você vai ouvir. Então está tudo certo, estamos todo mundo junto. Para a gente poder, então, entender, essa é a história. Então, a gente tem Jesus, que ele tinha saído de ele tinha falado com várias pessoas, que todos os dias ele chegava para curar as pessoas que iam até ele e tudo mais. E
Jesus estava cansado neste dia, né? Eles tinham saído da região onde eles estavam e foram atravessar a região para continuar assim com a missão. E aí o que acontece? Do nada aparece uma tempestade muito forte e os discípulos ficam assustadíssimos, falam: Senhor, você não vai ajudar a gente? Jesus estava lá dormindo tranquilamente. A gente vai entender o que cada uma dessas coisas querem dizer, tá bom? Mas só para a gente entender o todão depois aqui da leitura. E aí, então, Jesus acorda, acalma a tempestade e fala: vocês não têm fé? Então, todos esses pontos, parece que eu joguei assim para o vento, mas não, a gente vai ver cada um deles, tá bom? Para a gente pensar, então, na aplicação prática, queria a ajuda de vocês. Aqui vocês entram com tudo. Dentro dessa história, quem... Opa, me atrapalhei. Mas, enfim, vamos assim mesmo. Quem são os discípulos? Na vida, assim, se a gente fosse pegar da história aqui de Marcos 4 para os dias de hoje, quem são os discípulos? Tem certeza? Ela arrasou, então ela merece um presentinho sim, porque eu gostei assim. Moça bonita, cantando aqui na frente para Deus e respondendo certinho. Bom, então, ok, a gente tem que, sim, os discípulos somos nós, beleza. Se a gente pudesse dizer assim, o mar, dentro do que a gente leu, qual que a gente podia dizer que é a representação disso para a gente hoje? Eu dei uma filosofada. O mundo, mas vamos especificar mais? O que a gente pode dizer que é? A nossa vida. Quem falou nossa vida arrasou, porque é isso mesmo. O Samuel que falou nossa vida? Arrasou, você vai ganhar um livrinho no final, hein? Bom, e aí eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Quem é Jesus? Na nossa vida hoje, quem é Jesus? O Jesus daquela história é o mesmo Jesus de hoje. E aqui entra a primeira lição especial do dia de hoje. O cenário pode mudar. Pode não ser, a gente não está no mesmo lugar que os discípulos estavam, a gente não está na mesma circunstância. Então, o cenário pode mudar, as pessoas podem mudar, mas o Jesus da Bíblia é o mesmo Jesus de hoje. Amém? Então, nós temos a primeira lição especial. E agora eu quero compartilhar com vocês alguns trechos do Espírito de Profecia, do Desejado de Todas as Nações, que eu recomendo muito que você leia esse livro que é especial. Tá? Eu vou estar compartilhando sobre o capítulo 35, alguns pontos para a gente estar refletindo junto, tá? Eu de baixo. Obrigada. Me achei. Desculpa, momento viajei, mas é isso. Eu vou colocar aqui na tela, eu sei que está um pouquinho pequenininho, mas é para todo mundo acompanhar e ver que eu não tirei nada da minha cabeça, tá bom? Então, é muito interessante porque esse livro é como se ele desse um zoom na nossa mente e ampliasse a nossa visão sobre a história que a gente viu. Tá? Então, eu quero que a gente vá junto aqui entender. Então, fala o seguinte, ó. Aqueles corajosos pescadores haviam passado a vida no lago e guiado a salva embarcação em meio a muita tormenta. Agora, porém, sua resistência e habilidade nada valiam. Achavam-se impotentes nas garras da tempestade e se sentiram desamparados e sem esperança, ao ver o barco se inundar, né? E é muito interessante, porque, veja, eles tinham passado a vida no lago, certo? Então, eles tinham motivo para estar preocupados? E a gente vê que eles se desesperaram, certo? Estamos todos juntos aqui, beleza. Aí, eles começaram a se sentir impotentes, eles tentaram fazer alguma coisa e a gente vai continuar entendendo. Absorvidos nos esforços de se salvar, guardem essa parte que é importante, haviam esquecido a presença de Jesus ali no barco. Beleza. Enfim, vendo nulos os seus esforços e nada menos do que a morte diante de si, lembraram por ordem de quem havia empreendido a travessia do lago. Ou seja, eles estavam lá e falaram assim, pera, mas Jesus que falou para a gente atravessar. Opa, temos Jesus aqui no barco. Jesus era sua única esperança. Em seu desamparo e desespero, exclamaram, mestre, mestre! Mas a densa treva o ocultava aos olhos deles. Suas vozes eram abafadas pelo rugido da tempestade e nenhuma voz se ouviu. A dúvida e o temor os assaltaram. Havê-los-ia Jesus abandonado? Seria aquele que vencera a enfermidade, os demônios e até mesmo a morte, impotente para ajudar os discípulos? Havê-los-ia acaso esquecido em sua aflição? Pera, aqui a gente tem muitos pontos extremamente importantes. Primeiro deles, qual que eu falei para vocês não se esquecerem? São muitos pontos importantes, eu sei, Nayara, realmente eu não ajudei nesse quesito. Mas aqui, ó,
absorvidos nos esforços de se salvar. A gente pode perceber que tem duas aplicações que a gente pode trazer para a nossa vida hoje. A primeira é a justificação pelas obras. Eu quero me salvar pelos meus próprios esforços. Mas a gente percebe que isso é impossível a gente se salvar por nós mesmos. Nós precisamos do quê? Jesus. Porque é só Ele que vai nos salvar. Isso, é muito interessante. Enquanto eu estava estudando, eu queria compartilhar. Então, a gente vê que muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente fala assim, mas eu consigo vencer esse pecado que eu estou tendo. Eu consigo por mim mesmo fazer isso, eu não consigo? Não. É por meio de Cristo, na fé em Cristo Jesus, que a gente pode vencer. E amém por isso, porque se dependesse de mim e você, a gente estava lascado. Não é? Outro ponto muito interessante aqui é, eles haviam se esquecido de Jesus. Ou seja, eles estavam lá na tempestade, a vida estava uma loucura, pensando para a gente hoje. E quantas vezes a gente não se esquece de que Jesus está com a gente? E a gente acaba vivendo e falando assim, Senhor, olha, eu vou orar para o Senhor porque eu estou com um problema aqui, mas quando resolver, está livre, beleza? Liberado. Será que a gente não faz isso? Infelizmente, lógico. Então, assim, o importante, tudo que eu estou te falando passou para mim primeiro, tá? Então, se você sentiu um tapa, tá tudo bem, porque eu me senti também. Me senti tapada primeiro, se é que você me entende. Então, é muito importante a gente entender. Porque será que a gente não faz de Deus o gênio da lâmpada? Nossa, que tapa, né? Desculpa, até eu senti. Mas é exatamente isso. E a gente vai continuar lendo e vai entender, será que Deus quer ser mesmo o gênio da lâmpada da sua vida? Será que é sobre isso? Eu não vou falar muito, senão vou dar spoiler do que eu vou falar lá na frente. É um perigo. Bom, vamos continuar. E aqui, que interessante. Eles se lembraram do Senhor quando eles estavam quase assim, para morrer, por assim dizer. Não é nesse nível, tá? Mas quando eles começaram a entrar em pânico, que eles falaram, opa, Jesus, aquele que falou para a gente atravessar aqui. Olha que interessante. E também tem um outro ponto aqui, você vê que são muitas coisas só num trecho, né? Aqui, ó, falando que a densa treva ocultava Jesus dos olhos deles. Eles chamaram a Jesus e parecia que Jesus não tinha ouvido. E aí me veio uma experiência especial, que eu acho que você vai entender, vamos imaginar junto. Eu fui viajar de avião, e aí, aqui, né, no chão, por assim dizer, o clima estava horroroso. Na minha opinião, é horroroso. Tem gente que gosta do clima nublado e tudo mais, mas gosto é gosto, não se discute, só se lamenta, né, irmãos? Então, é isso. Se você gosta, é isso. Se você também não gosta, você é do meu time. O clima estava nublado, e quando a gente decolou no avião, do nada, o céu estava lindo, estava azul do jeito que eu amo, paz, assim, uma tranquilidade. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. O céu azul, ele estava brincando de esconde-esconde comigo? Ou ele estava lá, sim, desde o começo, a circunstância que era a neblina que estava me atrapalhando de ver o céu azul? Opção A, opção B? Quantos acham que é a opção A? Opção B, vamos de novo. Que até eu acho que me confundi. A opção A, o céu azul estava brincando de esconde-esconde comigo? A opção B é, então, que o céu azul já estava lá. Eu não via por quê? Porque estava com um empecilho visual que era a neblina horrorosa, na minha opinião, lógico. Com Deus é a mesma coisa. Aqui aconteceu a mesma coisa. O que eu quero dizer é, as circunstâncias da vida, muitas vezes nos atrapalham a ver Deus, que Ele está lá. Ele não abandonou você. Você está passando por um problema, mas Deus não deixou de falar assim, passou por um problema, sinto muito, esse eu não estou a fim de ajudar. Seu problema é esse? Esse hoje talvez eu acorde e te ajude. Deus não é assim. Amém? Amém. O nosso Deus não é um Deus assim, não. Ele está lá com você, não importa o momento, a circunstância da sua vida, o problema que está passando. Elisa, mas então o que é esse que eu não estou enxergando assim, a luz no fim do túnel, por exemplo? O que é essa neblina? Pode ser as circunstâncias da sua vida, como eu comentei, que seja as suas escolhas, as consequências das suas escolhas. Pode ser o mal. E um ponto muitíssimo importante, o grande conflito em que a gente vive. A gente não pode esquecer disso. E o que é importante a gente entender, muitas vezes Satanás coloca problemas na nossa vida para que a gente perca a nossa fé em Cristo. Mas qual que é a arma contra isso? Alguém sabe?
a fé, a oração, mas o que mais? Quem falou Bíblia? Ai, Samuel, isso é um orgulho, né? Exatamente. Todos estão certos. Mas o que a gente vai usar para rebater contra o mal? A palavra de Deus. Porque o assim Jesus Senhor foi aquele que esteve com Cristo durante a tentação, não foi? Ele conhecia a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa no dia de hoje. Porque a gente pensa, é um super parênteses, eu não ia falar isso, mas eu sou assim mesmo. A gente pensa que lá na frente vão tirar as Bíblias, vão perseguir a gente vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso rumo. Mas, olha que interessante, chegou a hora da gente tomar vergonha na cara e começar hoje a ler o que a gente fala que a gente acredita. A estudar o que a gente fala que a gente acredita. O chamado de Deus para a gente hoje é usar conforme assim diz o Senhor, com base na fé em Cristo Jesus, para a gente vencer o mal. E é uma coisa que está disponível para a gente hoje ou não? Tem certeza? Está disponível para a gente hoje. E o desejo de Deus é sim te fazer ver o céu azul, mesmo com todas essas coisas. Então, quando você passar por uma situação assim, eu quero que você, primeiro, eu vou trazer um insight prático que eu faço na minha vida, tá? Mas antes de eu trazer ele, a gente pensar, sim, existe o céu azul, mesmo com a tempestade toda parecendo que está com a gente. Isso. E uma coisa que é importante a gente entender também, Jesus, ele não se afastou da gente. Porque a gente, como eu comentei, a gente acha que, não, eu errei, então Jesus desapareceu. Não. O nosso Senhor, ele não se afastou de nós. Muitas vezes, nós é que nos afastamos dele. E o que é muito interessante, eu li o livro Liberdade é Real, fica a dica para você ler, da CPB, olha que curioso. E ele é muito bom, porque ele explica mais sobre o amor de Deus. E ele fala o seguinte, que o amor de Deus, ele acontece porque ele dá o livre-arbítrio para a gente. Ou seja, eu escolho ou não estar com ele. Mas como que isso é amor? Amor é você permitir o outro tomar a decisão que ele vai tomar, porque você permite ele ser livre. E Deus dá hoje para a gente a oportunidade da gente escolher ou não estar ao lado dele. E para os discípulos, um ponto muito importante que a gente encontra aqui, que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Foi importante que os discípulos reconhecessem que eles precisavam ser salvos. Porque, deixa eu te perguntar, adianta você falar para o seu amigo, amiga, você está passando por um perrengue, vai dar errado. Adianta você falar para ele ou para ela, se ela ou ele, enfim, não se tocar que precisa da sua ajuda? Adianta? Tem certeza? Você vai falar assim, amigo, tem certeza? Não adianta. Você avisa por quê? Porque você quer o mal ou porque você ama? Porque você ama. Mas você não pode fazer pelo teu amigo, pela tua amiga, pode? Porque ele tem a escolha dele e dela. E Deus também faz o mesmo com a gente. Mas não é porque ele é mau. É uma prova do amor dele por nós. E aí, tem mais umas coisinhas que eu quero conversar com vocês que são super importantes. Tem um trecho muito lindo que fala o seguinte, que a gente então conversou, né? Que os discípulos reconhecem a necessidade do Salvador e eles gritam por socorro. E aqui, gente, é lindíssimo. Fala assim, ó, deixa eu ver se eu acho para a gente ver todo mundo junto, porque é muito lindo para eu ver sozinha. Só um minuto. É aqui. Então, vamos lá. Nunca soltou uma alma aquele brado em vão. Que brado? Senhor, salva-nos que perecemos. Ao empunharem os discípulos os remos, tentando o derradeiro esforço, ergue-se Jesus. Eu quero que vocês vejam comigo. Alguma pessoa já pediu ajuda para Jesus e Jesus não socorreu? Com base no que a gente está lendo. Sim ou não? Tem certeza? Nunca soltou uma alma aquele brado em vão. Ao empunharem os discípulos os remos, tentando o derradeiro esforço, ergue-se Jesus. Está em meio aos discípulos, enquanto a tempestade ruge, as ondas rebentam por eles, e um relâmpago então vem iluminar-lhe o semblante. Ergue aquela mão que tantas vezes, ocupada em atos de misericórdia, diz ao irado mar, cala-te e aquieta-te. O que a gente pode ver desse texto? Além de imaginar a cena linda, né? Que você pensa assim, gente, aquele mesmo Deus que, primeiro, criou eu e você, estava naquele mar,
enfim, naquele barco, naquele lugar, com aquela tempestade, curando pessoas, trazendo a salvação, aquele mesmo Deus se fez homem, esteve entre nós e falou: aquieta-te. Gente, eu acho lindo isso. E mais do que isso, esse texto nos dá certeza, a palavra de Deus também, mas o que eu quero dizer é, a gente tem a certeza de que não importa o momento da vida que você esteja passando, se você pedir socorro ao Senhor, Ele vai te salvar. Amém? Amém? Essa é uma mensagem de esperança, de salvação. É a certeza de um Pai, de um Deus que cuida, independentemente da besteira e das coisas que você e eu já fizemos. É um amor incondicional. Esse é o Deus a quem a gente serve. Amém? Amém. É por causa dele que a gente está aqui hoje. É para honrar e glorificar unicamente o nome de Deus que a gente está aqui hoje. É por causa desse amor tão grande. É por causa desse amor aqui na cruz que a gente está aqui hoje. Então, aqui tem outro ponto muito bonito. Muitos pontos, eu já entendi, mas é isso aí. Aqui, ó. Nunca soltou uma alma equilibrada em vão. Até tendo como referência o que fala em João 6,37, que fala assim: tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, o quê? Jamais rejeitarei. Então, você pode estar passando por muitas questões na sua vida, não sei quais são, mas muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente ouve o inimigo falando assim: mas você já foi longe demais. Mas você acha mesmo que Jesus vai te perdoar? Olha para a sua vida. Você pode até ter uma idade mais experiente, ou você pode ser jovem demais, ou tanto que você já fez, não tem mais volta. O que aqui mostra para a gente? O assim diz o Senhor, é com a palavra de Deus que eu vou vencer por meio da fé em Cristo Jesus. Porque tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Amém? A mensagem de hoje é para trazer paz ao nosso coração, de saber que não importa o que você fez na sua vida, em que circunstância você está hoje. Deus está com você, e não importa o que você fez, porque Ele te ama muito. O amor dele por você é maior do que o que você já fez ou que você acha que fez de errado. Porque Ele veio aqui para te dar salvação. Essa é a mensagem especial de hoje. E Cristo fala o seguinte, Ele te fala assim: vem para mim. Eu te amo, filho. Filho, eu te amo muito. Eu não vou te rejeitar. Eu só preciso que você permita que eu viva, esteja com você. Porque se você não permitir, não tem como eu atuar em você. Mas esse é o meu maior desejo. Sabe por quê? Porque eu vejo quem você pode se tornar. Eu quero te usar hoje. Eu quero hoje viver uma vida com você. E um ponto importante. Eu não estou falando de teologia da prosperidade. Porque a gente pode falar assim: mas Deus pode ver até onde você vai, nananã. Mas eu não estou falando de teologia da prosperidade. Sabe por quê? Porque a mensagem de Deus para a gente não é, lá em João 16:33 fala que neste mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não espere que você vai orar e falar assim: Senhor, estou aqui. Aí vai, bum, uma mansão, bum, um carro, uma limusine, sei lá. Não vai ter nada disso. Não é para a gente ir para Deus por causa disso. Bem como não é para a gente ir para Deus porque a gente quer ir para o céu. Nossa, Elisa, mas que coisa feia. Não era para eu almejar o céu, a vida eterna? Por que você almeja o céu? É por causa das ruas de ouro e por causa do mar de cristal? Não é semelhante à mansão e à limusine? Já parou para pensar nisso? Por que você tem que almejar o céu? É por causa de Jesus. Não é por causa disso que Ele pode te oferecer. Porque hoje você já tem que viver o que você vai ter com Jesus lá no céu. Porque faz sentido você querer ir para o céu e falar assim: deixa que lá eu vou ter o meu momento com Deus, minha comunhão e tudo mais. Eu gosto de falar da piscina. Vocês conhecem a história da piscina? Eu adoro, essa é a minha história. É o seguinte, alguém aqui tem sítio ou tem uma casa com piscina, ou enfim, que adora piscina? Quantos gostam de piscina? Eu adoro piscina. No calor, né? Porque agora, misericórdia. Exatamente. Então é isso, fechou. Todo mundo gosta de piscina. Vamos imaginar, porque aqui, por esse clima, não está dando para imaginar tanto assim. Está muito quente, ok? Está muito, muito quente. E vamos imaginar que a minha amiga lá, minha memória com nome, a menos que seja um nome afetivo, tipo Genesi da minha professora, é meio ruim. Tá? Mas vamos imaginar que a nossa amiga lá, ela tem uma casa bacana com piscina, mas muito bacana. E eu falo assim: amiga, posso ser sua amiga?
Mas por que eu tô querendo ser amiga dela? Ah, para, tão ruim assim. Então tá, eu quero ser amiga dela por causa da piscina. Aí eu falo assim, beleza, amiga. E aí, vamos lá para sua casa hoje e tudo mais? E aí eu ganho a minha piscina. O que é que eu quero mostrar com isso? Eu fui bacana, fui uma amiga joia. Tem certeza? O que é que eu fiz de errado? Eu só quero a piscina. Interesse. E quando a gente fala, ai, eu quero tanto tocar na juba do leão. Ai, eu quero tanto aquelas ruas, aquele mar, nanana. Eu não faço a mesma coisa? Polêmico, eu sei, mas vou fazer o quê? Deus quer que a gente esteja com Ele, para que Ele restaure em nós o que foi perdido pelo pecado. Não é sobre ruas de ouro e o mar de cristal, é sobre a restauração que Ele quer fazer na sua e na minha vida. Para que a gente seja restaurado à sua imagem e semelhança, como Ele criou a gente para ser. E pensando nisso, a gente vai então poder viver uma vida que o Senhor deu para a gente. Porque a gente vai começar a querer viver como Cristo viveu aqui na Terra. A sua vida vai ser perfeita? Quero saber o quê? Não. Mas a sua vida ela não vai ser regida por isso. Vai ser regida por algo muito maior, que eu já vou falar daqui a pouco. E aí, a gente falou muito sobre a questão dos discípulos. Nós, como sendo os discípulos aqui hoje, mas a gente não falou da peça principal, que tem uma aplicação muito especial, que é Jesus. Jesus, aqui, tem mais um trechinho especial. Aqui, ó. Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, então aqui a gente vai ver que Jesus estava nesse contexto da tempestade, assim, pensa o desespero dos pescadores que tinham uma longa jornada, uma trajetória de conhecer como que era o mar, entender tudo, que eu não tenho nem ideia de como que é. E Jesus estava dormindo tranquilamente. É muito curioso, não é? Então, fala que no rosto de Jesus, quando ele acorda, não tem um aspecto que fala assim, Jesus estava com medo. Não, ele estava em perfeita e plena paz. E aí eu quero perguntar para vocês, por que isso aconteceu? Alguém sabe me dizer? Eu estou fazendo muitas perguntas, inclusive umas que eu nem previ fazer, mas é isso, eu gosto de interação. Aqui, ó, fala o seguinte, ó. Jesus confiava no poder de seu Pai. Foi pela fé, no amor e no cuidado de Deus que Jesus repousou. E impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. O poder que então fez a tempestade se silenciar foi o poder de Deus. Então, o que fez Jesus estar tranquilo? A confiança em Deus. E eu quero perguntar, essa fé que Jesus tinha no Pai, ela está disponível para a gente hoje ou está em falta no mercado? Está cara como alguns alimentos? Essa mesma fé que Cristo teve no Pai está disponível para a gente hoje. E o que a gente tem que fazer? Aceitar. Mas mais do que aceitar, escolher todos os dias estar ao lado de Cristo. Porque adianta eu falar assim, olha, eu aceito, e amanhã eu vivo de um jeito completamente diferente do que eu falei que eu ia viver? E o que é bonito, né, que entra a justificação pela fé. O fato da gente querer ter essa mudança já é Cristo atuando em nós. Amém? Porque é desejo de Deus nos dar isso. Porque Ele deseja o nosso bem. Não é que eu vou para Deus por causa disso, eu vou para Ele por causa do que eu conheço. Porque Jesus conhecia o Pai dele. Por quê? Porque ele tinha momentos de comunhão com o Pai. Ele conhecia intimamente o Pai. E, inclusive, Jesus veio à Terra para quê? Também, mas é um ponto maior que esse. Revelar ao Pai. Jesus veio para revelar o Pai para o mundo inteiro, porque o caráter de Cristo é o centro do grande conflito. Os mundos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, então se você gostou, fica a dica, amanhã tem mais. Mas assim, esse é o centro do grande conflito. Jesus veio aqui para revelar o caráter dele, que Satanás, que Lúcifer lá no céu, falou, olha como ele é autoritário, você tem certeza que esse é o Deus mesmo que você quer para a sua vida? E Jesus vem, se faz homem, e estava lá, acalmando a tempestade e morreu por nós, realmente. Ele veio para morrer para nos salvar, mas primariamente para revelar o caráter de Deus aqui na terra. E aí,
uma coisa que é muito interessante. Eu quero perguntar para vocês. Se Jesus passava... Isso tem até a ver com a lição dos jovens, que está maravilhosa, inclusive. Se Jesus passava tempo com o Pai, e a gente já conversou que Jesus é Deus, Jesus criou a gente e tudo mais. Se ele, que é ele, passava tempo com Deus, você acha que eu e você somos super-heróis que vamos conseguir dar conta disso tudo? Ah, mas tem certeza, irmã? Eu me viro, você não acha, não? Tenho 25 com cara de 18, mas eu me viro, não? Exatamente, não. O primeiro ponto foi a dependência de Deus. Assim como os discípulos, eles precisavam reconhecer que precisavam de ajuda. Então, eles reconhecem que são dependentes de Deus para viver e para conseguir fazer as coisas. Jesus, olha, o chamado aqui para a gente, um chamado especial. Cadê? Aqui. Opa! Essa parte já foi, só um minutinho. Aqui, ó. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no de nosso Salvador. Houvessem os discípulos confiado nele e ter-se-iam conservado calmos. O seu temor no tempo de perigo revela-lhes a incredulidade. Muito forte, não é? Porque está dizendo aqui, quando a gente não tem fé, a gente é incrédulo. É um tapa, né? Eu senti também, não foi só você. Então, a mensagem aqui pra gente hoje é, ok, foi um tapa, mas eu gosto de brincar que assim, que tapa é bom porque faz a gente acordar para a realidade que a gente vive. Então, faz a gente mudar de atitude, de forma de viver. E essa é a graça de Deus, porque já é Deus mostrando assim, olha, vamos mudar, porque olha, eu te amo muito e eu quero que você esteja comigo. E continua falando assim, ó, em seu esforço para salvarem a si mesmos, esqueceram a Jesus. E foi apenas quando, desesperando de si mesmos, se voltaram para ele, que os pôde socorrer. Que foi que a gente conversou. Só quando a gente reconhece a nossa necessidade de Deus, a nossa dependência dele, é que a gente pode voltar. Ai, mas Elisa, mas como é que eu vou fazer isso? Isso é algo natural nosso. Quando a gente reconhece isso, a gente só não pode deixar que o inimigo fale assim, não, mas você já foi longe demais. Não. A gente vai e se submete ao Senhor. Inclusive, o livro que eu entreguei, ele tem muito a ver com isso. Em busca de esperança. Então, se você está desesperançoso, ou você quer conhecer mais sobre Jesus, porque conhecer Jesus é tudo, você vai poder ler um pouquinho mais aqui sobre isso. E aí, aqui é muito interessante, porque a gente conversou no começo, né? Que o Cristo da história é o mesmo Cristo de hoje. Portanto, a paz que os discípulos tiveram é a mesma paz que a gente pode ter hoje. É muito interessante porque a gente encontra falando que depois, ao final, eles ficaram tão tranquilos de uma forma que parecia que nada tinha acontecido. E Deus quer proporcionar para a gente essa paz hoje. Não importando a tempestade que está na sua volta, com tudo acontecendo. Deus chama a gente para confiar nele. Lá como fala em Mateus 19:14, que fala, deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Esse verso parece meio sem pé sem cabeça para o contexto que a gente está, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque ele fala que é para a gente ir como para o céu? Como crianças. Por quê? Porque as crianças confiam nos seus pais. De uma maneira, assim, natural e gigantesca. O chamado de Deus hoje para a gente é para que a gente confie no pai como as crianças confiam nos seus pais. E aí vem aquela parábola, né, que fala do vizinho que foi até o outro para pedir o pão. Se o vizinho que foi insistente, o Senhor deu o pão, ou o amigo deu o pão, quanto mais o pai que está nos céus, porque te ama muito mais que os próprios pais humanos aqui da terra. Então sim, é desejo do pai do céu cuidar de você. Da mesma forma que na verdade, da mesma forma é uma palavra muito forte. Mas assim, tipo, o que eu quero dizer? O amor dos pais terrestres não dá para comparar com o nosso pai celestial, mas é muito maior do que o amor dos nossos pais terrestres por cada um de nós, né? Nesse sentido que eu quis dizer. Então, o amor de Deus é muito maior do que esse. O que importa é que vocês entenderam, certo? É isso aí. Bom, continuando aqui. O nosso chamado é para sermos como crianças que confiam plenamente nos seus pais. O nosso chamado é para que, por meio de Cristo, a gente confie plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. E aí, entra uma parte importante, especial que eu falei. Lembra que eu falei que eu ia trazer um insight prático do que eu faço na minha vida? Aqui na parte inicial da minha Bíblia, eu tenho vários post-its. Eu sou a louca dos post-its, da papelaria, de tudo. Eu amo esse universo. Mas aqui você vai ver que tem muitos post-its. E
eu queria te dar uma sugestão, uma dica especial do coração, do meu coração para o seu coração. Que é o seguinte: quando eu estou me sentindo mal, desesperada, ansiosa, angustiada, porque sim, sou humana como você, eu pego esses meus versos bíblicos que estão na frente da minha Bíblia e eu leio eles para mim, eu oro e fico meditando neles. E aí, como eu sou uma boa amiga, eu vou te dar algumas sugestões de versos para você colocar na sua Bíblia. Alguns deles são Isaías 41:10 é o meu favorito, os Salmos, os capítulos 56 a 59 e o Salmo 91, que inclusive, quando eu passei por uma fase muito difícil, o Salmo 91 foi assim, onde eu me guardava. E é curioso, porque o Salmo 91 fala aquele que descansa à sombra do Altíssimo. Então, é muito especial. Então, coisa boa deve ser compartilhada, né? Então, estou compartilhando aqui com você esse momento especial. E aí, entra uma questão que é uma filosofia de vida que eu tenho. Sou feliz com Jesus. Mas você vai falar assim, nossa, filosofia de vida, sou feliz com Jesus. Mas seus problemas e tudo isso que a gente conversou, Elisa, não é meio estranho falar que é feliz com Jesus? Tipo, o mundo está caído lá fora, a gente tem um monte de crise, de possível guerra mundial, nananana. Ao primeiro olhar, é meio doido. Mas Jesus falou que é para a gente viver na contramão do mundo, não é? E como que a gente vive na contramão do mundo? Tendo a confiança em quem Ele é. Ser feliz com Jesus não te tira do mundo. Você vai sentir muitas vezes que você está vivendo uma montanha-russa de emoções, como eu gosto de brincar dizendo. Você está lá em cima, e depois você cai, ai, minha nossa, o que vai acontecer? Aí você sobe e fala, ai, está melhorando. Aí você fala, ai, minha nossa. Viver com Cristo não nos tira desse mundo. Mas ser feliz com Jesus é você não deixar de viver a vida que Jesus te criou para ter e para ser. Porque Jesus, ele independe das circunstâncias. Assim como o céu azul independe do que para a gente está aparecendo aqui. Ser feliz com Jesus é um chamado para que a gente possa falar assim, não, eu tenho problema sim, mas mesmo com esses problemas, eu ainda continuo feliz, porque eu sei o Senhor a quem eu tenho crido. E o chamado para mim hoje, para você assim, que a gente possa ser feliz com Jesus. Independentemente das tempestades, das montanhas russas da vida que a gente está vivendo, que a gente possa sorrir e falar assim, sim, eu tenho marcas, eu tenho dores, eu tenho lutas, mas essas minhas marcas, essas dores e minhas lutas, elas não são nada perto do meu Deus. O maior desejo de Deus para você hoje é que, independentemente dessas circunstâncias, das tempestades que você enfrenta na sua vida, é que você tenha certeza de que Jesus, ele está assim no barco com você. Amém? Ele está com você no barco. Ele não é o Aladim que fala assim, olha, só 3 desejos. Ele não é isso. E ele não quer isso. Ele não quer ser isso na sua vida. Porque ele te ama muito. E ele quer viver com você. Ele quer te transformar à sua imagem e semelhança. Ele quer que a gente viva com um, né? Como fala lá em João 17, Jesus orando ao Pai, que nós sejamos um. Esse é o chamado de Deus para a gente hoje. Que a gente possa estar com Ele e que a gente possa pedir socorro. Que a gente não se cale, que a gente fale assim, não, eu já fui longe demais, por que eu vou pedir socorro? Não, que a gente peça socorro e que a gente permita que Jesus nos conduza ao porto seguro. Que a gente permita que o Pai esteja conosco todos os dias da nossa vida, independentemente das circunstâncias. Porque é assim apenas que a gente vai viver uma vida plena. E viver uma vida plena só faz sentido se a gente estiver com Cristo. Porque se a gente não tiver Ele, eu posso ter a rua de ouro, o mar de cristal, a juba do leão, o pescoço da girafa, mas nada disso faz sentido. Porque o único motivo pelo qual eu quero ir para o céu é Cristo, amém? Amém? É o nosso Senhor e o nosso Salvador, que não precisava ter vindo para o mundo, mas Ele se compadeceu da humanidade. Recomendo você ler o Patriarcas e Profetas, capítulo 3. O Senhor se compadeceu de nós, porque Ele ama muito a gente. Ele ama muito você. E Ele me ama muito. Independentemente do que a gente já fez. Ele quer te transformar. Porque a sua condição hoje, pela graça de Deus, pode ser temporária. Pode ser por quê? Porque você tem que escolher. Se o seu desejo hoje é viver feliz com Jesus, confiando no seu amor e no seu cuidado. Se você, é uma pergunta que eu tenho para você. O seu desejo hoje é então viver feliz com Jesus e confiar no seu cuidado?
O seu desejo hoje é realmente falar assim, não, Senhor, eu preciso de ajuda, eu reconheço minha condição, é deplorável. É como um trapo de imundícia, mas não tenha medo, porque a graça de Cristo basta. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Se você tem essa certeza, se o seu desejo realmente é se entregar ao Senhor hoje, e falar assim, não, Senhor, me conduza ao porto seguro, porque eu não tenho condição. Eu estou perdida nessa tempestade da vida, nesse mar de incertezas de tudo. A gente vai cantar uma música agora. Curiosamente, o nome dela é Rumo ao Porto Seguro. E se você fala assim, Senhor, eu quero fazer isso hoje. Chegou a hora de eu fazer algo diferente da minha vida, porque eu vi as saídas e não é nada disso. Eu preciso do Senhor para ter essa vida plena. Porque eu quero te conhecer mais. Porque esse seu amor, eu preciso conhecer mais, porque ele é incrível. E eu nunca vi algo assim. Se esse for o seu desejo, a gente vai cantar agora a música. E que você se coloque em pé depois para a gente fazer uma palavra de oração. Redentor vai também e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não teve mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mal. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco
seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que é tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que é tudo liberta. Querido Pai, Senhor, nós nessa noite queremos nos entregar, Pai. Nós, muitas vezes na vida, nós nos esquecemos de Ti, Pai. Nós, sinceramente, lamentamos por isso, Pai. Mas Deus seja louvado, porque mesmo em meio à nossa fraqueza, o Senhor não desiste de nós. Pai, nós não queremos nos esquecer do Senhor. Então, Pai, por favor, nós pedimos que se porventura a gente se esqueça, que o Senhor nos puxe de volta para casa, Pai. O seu amor é gigante, é grandioso. Nós não merecemos tudo isso, mas Deus esteja louvado pela tua vinda aqui, pelo teu amor, Senhor. Nós queremos nos entregar nas tuas mãos, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, Senhor. Que seus santos anjos, seu Santo Espírito possa atuar e habitar em nós, Pai. Que nós possamos sim, mesmo em meio às dificuldades da vida, nós possamos falar sim, eu sou feliz com Jesus porque eu conheço Deus em quem eu creio. E que, Senhor, que nós possamos todos os dias almejar o céu por conta do Senhor. Que a gente possa todos os dias passar tempo contigo. Que a gente possa estudar a tua palavra. E que a gente possa viver pela fé assim como Cristo viveu, porque sabemos que é possível em Cristo Jesus. Que o Senhor nos prepare para nos encontrarmos contigo. E que nós possamos permitir que o Senhor seja um capitão e o comandante da nossa vida. E que em breve possamos todos juntos estar com nossos barquinhos no Porto Seguro, Pai. Fique conosco não só hoje, mas todos os dias de nossa vida, em especial durante essa semana de oração. E que, se possível, que todos possam voltar e continuar aprendendo mais sobre a tua palavra e seu desejo para nós, que é de salvar e redimir. Fica conosco, Pai. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos e oramos. Amém. Pessoal, a partir de amanhã teremos lanchinho, tá? Hoje nós não preparamos nada, mas a partir de amanhã podem vir direto do serviço que depois a gente faz um lanchinho aqui, tá bom? E espero vocês amanhã. Pai, pelo dom de amar, pela nossa família, irmãos, pela paz, pela morte na cruz, por nos dar teu perdão eterno. Com alegria ouvimos tua voz, com esperança buscamos a ti. maravilhoso, poderoso Deus. E ao sairmos, Senhor, do teu templo de amor, que tua mão nos proteja do mal, e por onde eu passar, que eu possa levar tua palavra de paz, ser igual o caminho que eu segui, que Deus pede, comigo sempre andará, rumo ao monte celestial com meu Jesus, onde em breve, enfim, para sempre irei morar. E todos os povos